O senhor Júlio César, que é um apaixonado por matemática, falou para o seu neto que este ano estará fazendo essa quantidade de anos. O seu neto, que também é apaixonado por matemática, após um tempo, acerta a idade do seu avô, falando que ele tem quantos anos. Beleza? Então a gente tem que olhar para essa expressão numérica. Vejam só, galera, isso aqui não é uma expressão algébrica. Porque quando a gente fala algébrica, é que tem que ter um X no meio, né? Um Y, uma letra. Isso aqui é uma expressão numérica apenas, porque tem apenas números aqui dentro. Então a gente tem que efetuar os cálculos desses números para encontrar um valor somente no final. E como que a gente faz os cálculos aqui? A gente tem que saber a ordem dos cálculos que nós devemos fazer. A gente não pode sair fazendo os cálculos em qualquer ordem. A gente tem que saber a ordem que vai ser feita. E tem aquele mnemônico, né? Que a gente decora assim, ó. Para saber a ordem do que a gente tem que fazer, a gente usa o PEMDAS. O que é o PEMDAS? É o seguinte, ó. O P é de parênteses, o E é de expoente, o M e o D é multiplicação e divisão, e o A e o S é adição e soma. Então a gente tem que fazer primeiro os parênteses, depois os expoentes, depois a multiplicação e a divisão, né? Esses dois aqui não é uma ordem, né? Tá escrito só PEMDAS para ficar uma palavra bonita, mas a gente vai fazer multiplicação e divisão na ordem que elas aparecem da esquerda para a direita, e aqui adição e soma também na ordem que elas aparecem da esquerda para a direita. Então vamos lá, primeiro de tudo a gente tem que resolver os parênteses. Então onde é que a gente vai começar? A gente vai começar aqui, ó. Aqui tem um parênteses, então a gente tem que resolver o que tem aqui dentro, e aqui tem um parênteses, a gente vai resolver o que tem aqui dentro. Então, quando a gente pega um parênteses, a gente pega o que tem dentro e trata como se fosse um mundo separado do restante, né? Esse parênteses aqui, ele está dividindo o mundinho aqui de dentro do restante. Então, eu primeiro faço tudo que está dentro desses parênteses e coloco o valor aqui. Depois, tudo que está dentro desses parênteses e coloco o valor aqui. Daí depois eu faço o expoente, ó. Aqui vai ter o expoente para eu fazer, ó. Então depois que eu resolvo esses parênteses, eu resolvo o expoente. E assim eu vou fazendo todos os cálculos. Então vamos lá, vamos começar com esse cara de dentro aqui, ó. Para resolver esse cara de dentro, eu começo com lá dentro, ó, eu tenho raiz da raiz de um número aqui de dentro. Então eu vou começar de dentro para fora, fazendo os cálculos, que eu acho que fica mais fácil, né? Poderia de fora para dentro? Também poderia, porque tem propriedade das raízes, né? Pra gente fazer, ó, raiz de... Vamos fazer de fora para dentro? Eu acho que vai ficar mais legal, ó. Como a gente tem raiz de raiz, a gente pode transformar isso numa raiz do produto dos índices. 6 vezes 3 dá 18 e o 2 elevado a 9 aqui, ó. Então eu tô fazendo esse parentão aqui, ó. E vou fazer ao mesmo tempo esse outro do lado, ó. Mesma coisa, eu tenho raiz de raiz, eu posso transformar numa raiz só, num radical só, né? Com o índice, que é o produto dos dois. 6 vezes 3 dá 18. E dentro eu tenho 2 elevado a 9, fecho aqui, fecho o parênteses e já coloco aqui o expoente. Vamos lá, agora qual propriedade eu vou usar? Propriedade de radiciação. Olha aqui, sempre que eu tenho potenciação e radiciação no mesmo número, eu posso escrever assim, ó, 9 dividido por 18. O índice da minha raiz aqui, o índice do radical, ele vira o denominador do expoente. Então fica isso aqui, vezes esse cara aqui, ó. Aqui tu vê que eu já posso eliminar os parênteses aqui, ó, né? Mas a gente pode colocar também que não tem problema. Esse aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó, 2 elevado a 9 sobre 18, e no final, elevado à quinta potência. Eu estou resolvendo tudo isso aqui primeiro, ó. Isso aqui é uma fração, galera. 9 sobre 18 eu posso simplificar. Fração a gente não simplifica, ó. Simplifica por 9 em cima e embaixo, vai dar então 2 elevado a 9, que é 1, né? 1 dividido por 2. Ó, simplifiquei por 9, ficou 1 sobre 2. Vezes a mesma coisa aqui, ó. 2 elevado, dá para simplificar por 9, vai dar 1 sobre 2, só que tem esses parênteses aqui. Aqui também tem, mas eu não preciso escrever, mas vou colocar só para não ficar diferente. Agora, antes de efetuar essa multiplicação aqui, eu vou para o próximo passo, ó. Já resolvi todo o parentão aqui, agora eu vou para o expoente. Como é que eu resolvo esse expoente aqui, ó, antes de efetuar essa multiplicação? Galera, quando a gente tem potência de potência, tá vendo, ó?
A base 2 está numa potência e tudo isso tem uma potência também. Quando a gente tem potência de potência, basta multiplicar as potências. Eu tenho os expoentes, né? Então esse cara fica paradinho aqui, não muda nada, vezes esse aqui, eu multiplico 1 meio vezes 5. Galera, quanto é que é 1 meio vezes 5? Faz de cantinho aqui, ó. 1 meio vezes 5 dá quanto? O 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Multiplicação de frações, multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, ó, 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu tenho que essa multiplicação vai dar 2 elevado a 5 meios. Agora que eu executei o expoente, ó, eu fiz os parênteses, eu fiz o expoente, agora estou aqui dentro, estou resolvendo só esse colchete aqui, que também é um mundinho à parte. Agora eu faço a multiplicação. Como é que eu resolvo essa multiplicação aqui, ó? Quando eu tenho multiplicação de duas potências de mesma base, eu conservo a base, que é 2, e somo os expoentes. Então o expoente vai dar 1 meio mais 5 meios. Galera, dá para fazer de cabeça essa soma de frações? Dá, né? Porque soma de frações de mesmo denominador. Quando o denominador é igual, basta eu somar os numeradores. 1 mais 5 dá 6 e o denominador é comum, é 2. Agora, quanto que é 6 dividido por 2? É 3. 2 elevado a 3 é 8, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o que esse 8 aqui representa? Esse 8 representa o resultado disso aqui tudo, ó, galera. Tudo isso aqui vale 8. Agora, ó, eu vou multiplicar, esse 8 aqui, ó, ele está multiplicando pelo resultado disso aqui, ó. É como se tivesse um parentão aqui, ó, grandão, multiplicando. Por que é como se tivesse? Por causa da raiz, ó. Tá vendo que essa raiz aqui de fora, ela tá englobando até o final, ó. Então é como se tivesse um parentão. Então eu vou resolver esse bloco aqui também separadinho, ó. Deixa eu botar esse bloco de verde. Daí esse bloco de verde tá multiplicando 8. E depois essa multiplicação eu levo nesse expoente. Então vamos lá, vamos fazer aqui no cantinho, ó. Esse cara. Como é que eu vou resolver esse cara? Eu vou de dentro para fora. Aqui, lembra que eu falei que eu ia fazer de dentro para fora também? Depois mudei de opinião, fui de fora para dentro? Porque aqui nós tínhamos raiz de raiz grudada, ó. Tá vendo que não tem nada aqui nessa meiuca? Aqui já não dá, ó, porque aqui não é raiz de raiz, tem um número no meio. Então aqui eu não posso aplicar aquela propriedade que eu apliquei aqui. Aqui eu apliquei a propriedade que multiplicava, ó. Aqui eu não posso porque tem esse cara somando. Então eu vou fazer de dentro para fora. Olha aqui, ó. Quanto é que é a raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Então eu tenho aqui dentro, ó, pessoal, aqui dentro eu tenho 83 menos 2. Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma, ó. Raiz quadrada, vou botar o 2 aqui, ó, do 120 mais raiz sexta do 10 menos a raiz do 83 menos 2, que é 81. Então vejam que eu reescrevi, ó, todo esse cara grandão, resolvendo o raiz de 4, que é 2. 83 menos 2 dá 81. Agora eu faço a mesma coisa, ó. Quanto que é a raiz de 81? Galera, a raiz de 81 é 9. Então eu vou reescrever esse cara, ó. Raiz índice 2 do 120 mais raiz índice 6 do 10 menos 9. Né? A raiz de 81 é 9. 10 menos 9 é 1. Olha como tá ficando mais bonitinho agora. Raiz sexta de 1. Eu vou resolver esse cara aqui, ó. Pessoal, raiz sexta de 1 é 1. Porque isso aqui, ó, eu posso escrever como sendo 1 elevado a 1 sexto. Porque a raiz vira denominador do expoente. E o expoente aqui está escondido é 1, né? Então isso aqui é 1 elevado a 1 sexto. E a gente sabe que o 1 elevado a qualquer expoente resulta 1. Então no final eu fico, ó, com raiz quadrada de 120 mais raiz sexta de 1 é 1. Raiz quadrada. Pessoal, esse 2 aqui não precisava escrever, né? Esse 2 aqui, ó. Porque quando está escondido o índice, já é índice 2. Mas como a questão colocou, eu fui colocando, né? 120 mais 1 é 121 e raiz de 121 é 11. Então esse blocão todo aqui resulta 11. Então vejam só, nós temos aqui, dentro da chave, ó, dentro da chave grandona. Deixa eu botar aqui, ó, esse blocão todo aqui. Nós temos chave,
Daí tem isso aqui tudo é 11, vezes isso aqui é 8, elevado nesse expoente. Vamos resolver o expoente, ó. 2 ao quadrado é 4, menos o 3 aqui, menos o 3. Então, 11 vezes 8 dá 88, 4 menos 3 dá 1. 88 elevado a 1 é 88. Então, o senhor aqui, né, o senhor Júlio César, ele tem 88 anos, gabarito letra Charlie.